O universo comunica com a gente o tempo todo e a gente precisa silenciar para ouvir essa comunicação que vem tão sutil pra gente que muitas vezes a gente nem percebe. Eu trouxe aqui para vocês um livro que eu estava lendo que chama Sinais, a linguagem secreta do universo. Esse livro chegou até a mim aqui em versão em inglês. Eu estava olhando alguns livros e ele me chamou a atenção porque na capa, na contracapa do que tinha aqui, ele tinha o número 1111 e me chamou a atenção porque eu, inclusive, tenho esse número tatuado, né? É um número de sincronicidade, conexão com o universo. E eu falei, bom, deve ter alguma coisa pra mim nesse livro que me chamou a atenção. A autora dele, Laura Laine Jackson, ela é uma palestrante e médium, mas ela foi professora por muitos anos, inclusive estudou direito também. E com o tempo ela foi desenvolvendo essa mediunidade dela, né? Ela tem não é atividades psíquicas, ela tem dons psíquicos, né, de clarividência, clareaudiência e tudo, e ela meio que é uma mensageira, um portal de comunicação com pessoas que perderam seus entes. Eu acredito que é como se fosse o nosso querido Chico, né, Chico Xavier, mas ele psicografava, e ela, na verdade, ela conversa com essas famílias. Famílias, muitas dessas que inclusive são céticas e que nem acreditam em vida após a morte, nem nada disso. E às vezes as pessoas vão de encontro a ela e ela, ao ouvir esse ente querido que fez a passagem, né, fala, por exemplo, você vai ver tal coisa, tipo assim, tem uma história aqui de um menininho que você vai encontrar um cervo e esse cervo vai representar que o seu filho, ele vive, né, ele está vivendo ainda, ele está bem, tudo. E as famílias, quando ela tem esse contato, quando chega esse sinal para elas, aí elas acreditam nessa experiência de vida pós-morte, que muitos não acreditam, né? Muitos são céticos. E ela, inclusive, fala que todos nós temos um time de luz, né? Que a gente pode chamar de nossos guias e mentores espirituais, que fala que muitos deles são nossos ancestrais, né? Mas também anjos de guarda, guias espirituais, anjos, enfim. Que a gente tem essa equipe, né? E que muitas das vezes, quando a gente pede uma ajuda, um direcionamento, algo do tipo, eles tentam se comunicar com a gente, só que a gente precisa silenciar. Porque esse mundo aqui é muito barulhento, é muita informação, é muita distração. E eles, com uma energia tão sutil, tão elevada, a maneira que eles têm de comunicar com a gente, às vezes são em pequenos detalhes. E se a gente não tá atento, se a gente não está em conexão com isso, a gente nem percebe. Então, às vezes, a gente pede um sinal e a gente acha que, cadê os meus guias? Eles não estão me ouvindo, não estão me ajudando. E existem até memes hoje em dia que falam, né? Pedi pro meu guardião pra falar tal coisa ou pra me ajudar com isso. E aí a gente pensa que eles vão falar assim, olha, sai desse emprego que vai dar certo, você vai conseguir outro. Ou às vezes a gente pede uma pergunta que eles vão responder exatamente, não faz isso, ou sobre uma pessoa, só que não é assim. Não é assim que acontece, né? Essa comunicação, ela vem muito sutil e a gente precisa estar atento para perceber. E aqui ela fala muito, inclusive, de animais, horas iguais. Ela dá exemplo aqui, por exemplo, como... Eu tô tentando aqui achar a página, até abri num capítulo aqui que eram laranjas, borboletas, rosas, cervo, arco-íris, coisas que representavam que a pessoa que estava, né, que tinha conexão com isso, e quando ela se foi, a forma dela provar que era ela, era se apresentando com esses itens, com esses objetos, enfim. Então, este livro é mais uma mensagem mesmo de vida pós-morte, de seres de pessoas que desencarnaram e as famílias, né, buscando uma resposta, tentando entender, recebe isso através desses, igual eu falei aqui, que sejam animais, enfim. E existem muitos, né, seres que a gente já sabe que são mágicos, que têm essa conexão, que sempre traz uma mensagem, né? Eu tenho muita conexão com seres do ar, por exemplo, que
Eu acredito muito um beija-flor, um pássaro, que ele vem trazendo uma mensagem, né? Eu mesmo tenho uma coisa algo que lembra muito minha mãe, que é borboleta, né? Porque a gente chamava ela de borboletinha, porque ela era, tipo, meio voada. Ela tava nos lugares, ela queria desbravar, tipo, sumia. Meu Deus, quando a gente ia visitar algum lugar novo, a gente ficava desesperada, assim, quando vê minha mãe sumiu. E a gente chamava ela de borboletinha, porque ela tava sempre, tipo, voando, indo pros lugares. E minha mãe tinha essa alma livre. Tanto é que ela ensinou pra gente, eu pra mim, pros meus irmãos, que a gente tinha que ser livre. Ela falava, não deixa ninguém prender vocês, viva a sua vida, seja livre. Ela passava essa mensagem pra gente, né? E então todas as vezes quando eu vejo uma borboleta, principalmente ela tinha uma conexão com a cor amarela, meio laranja, e aí quando eu vejo uma borboleta dessa cor, eu sempre falo, ai, minha mãe, né? Tipo, minha mãe tá comigo. Às vezes tiro foto, faço vídeo, mando pra minha irmã e falo, olha, a mami apareceu aqui. Então, é uma maneira que me faz lembrar dela e lembrar que existe apenas um véu, dimensões que nos separam, né? A vida continua. Aqui a gente só tá de aprendizado, a gente só veio aqui para evoluir, mas que existem muitas e muitas outras dimensões e que eu acredito que de alguma maneira um dia a gente vai se reencontrar, né? Que são os nossos familiares de alma, né? Os nossos encontros, enfim. Então, é um livro interessante, né? Mas eu extraí dele mesmo mais essa questão de relembrar sobre os sinais, porque às vezes na rotina do dia a dia, na correria, às vezes a gente não percebe esse tipo de coisa, né? E a natureza, os animais, que sejam objetos, coisas que lembram essas pessoas, ou que pode ser os nossos guias e mentores mesmo, trazendo uma resposta, às vezes a gente não percebe. Então, pra gente perceber isso, a gente tem que sutilizar a nossa energia, levar a nossa energia. É um livro interessante, né? Bem levinho assim. É mais mesmo para compartilhar história, como eu disse para vocês, de pessoas que desencarnaram e que outras pessoas da família ou que não acreditavam nisso nem nada. Ela tem aqui, ela colocou no início até aquela oração. É tipo uma oração. Agora eu esqueci de quem que é, mas ela fala aqui... Ai, gente, peraí. Tô tentando achar, devia ter marcado. Que a morte não é nada, sabe? Aqui fala que é Henry Scott Holland, mas tem algum... Eu vi que tinha algum outro autor que fala que a morte não é nada, que ela não importa, que eu apenas fui para um lugar diferente, nada aconteceu. As coisas continuam exatamente como eram. Eu sou eu e você é você. A antiga vida de ternuras que vivemos juntos está intocada, inalterada. Não importa o que éramos um para o outro, ainda o somos. Chame-me por aquele antigo e familiar nome. Fale comigo de maneira simples que você sempre falou. Não mude o seu tom. Não force o ar de seriedade ou pesar. Porque eu acho que muitas pessoas ou endeusam quando uma pessoa morre, desencarna, né? E começam a tratá-las elas diferente. E aqui nessa oração, fala aqui para você continuar chamando do mesmo jeito. Igual eu falei para vocês, sempre falo. Do mesmo jeito que eu chamava minha mãe, quando eu falo, né, vejo uma borboleta, algo do tipo, eu trato ela normal, como se ela estivesse presente. Ria como sempre riu das brincadeiras que desfrutávamos juntos. Divirta-se, sorria, pense em mim, reze por mim. Deixe que meu nome seja usado em casa como sempre foi. Deixe-o ser pronunciado sem esforço, sem fantasmas na voz. A vida significa a mesma coisa de antes, é igual ao que sempre foi. Existe uma continuidade absoluta e intacta. O que é a morte senão um acidente insignificante? Por que não deveria pensar em mim se apenas não me vê? Estou esperando por você para uma pausa, em algum lugar bem próximo, bem ali do lado. Tudo está bem, nada está ferido, nada está esquecido. Espere um momento e tudo estará como antes. Como vamos rir da preocupação de partir quando estivermos juntos de novo? E aí, então eu acho que é interessante pra gente, né, se você tem interesse por essa leitura, eu até comprei na Amazon e
Eles entregaram aqui. Eu acho interessante não só para você relembrar desses sinais, mas se você teve um ente querido que desencarnou para você, eu acho que se conectar e eu acho que dá um quentinho no coração, um aconchego para você lembrar que a pessoa, a gente só não consegue ver e falar com ela, mas que existe um véu que separa os mundos, mas que eu acho que no coração, de sentimento, nas memórias, essas pessoas sempre vão estar com a gente. E para além disso, pra gente perceber, observar os sinais. Eu sou muito dessas coisas de sincronicidade com números, com horas iguais e tudo. O que naquele momento você estava pensando, o que estava acontecendo naquele momento que apareceu a hora igual? Pra observar mesmo, sabe? Porque às vezes você tá pensando em alguma coisa, aí vem uma hora igual. Será que isso não é uma confirmação? E eu não tô falando isso pra você ficar a louca das sincronicidades, achar que tudo é sinal, não sei o quê. Ok, eu sei que eu sou assim, mas não tô falando pra você ser. E para as pessoas céticas que não acreditem em nada disso, eu recomendo vocês darem uma lida nesse livro, porque eu acredito que através dessas experiências de tantas famílias, de tantas pessoas que perderam crianças, ou pais, ou irmãos, que vocês vão ver sobre essa questão de vida após morte. Então era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez eu vou mostrar aqui, depois eu vou colocar na capa também, sobre os sinais e a linguagem secreta do universo. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês já tiveram esses tipos de experiência, se vocês acreditam nisso. E é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.